Olá, minha gente, muito boa noite a todos e sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Essa é a primeira de uma série de lives que vai acontecer até a última sexta-feira de junho. Todas as sextas-feiras estaremos nos encontrando aqui para estar colocando em reflexão os artigos inéditos de Dom Edson, os escritos inéditos de Dom Edson. O artigo que será base para a reflexão de hoje está postado nos comentários da página oficial do Dom Edson, assim como também na página da Diocese de Leopoldina. O artigo está postado no blog do Dom Edson e a gente tem hoje um convidado para estar enriquecendo a live. Ela vai ser conduzida pelo nosso padre Aguinaldo Reis, que é o coordenador diocesano da Pastoral do Dízimo aqui de Leopoldina, não é isso? Seja muito bem-vindo, padre Aguinaldo. Obrigado, Laílma. Boa noite. Boa noite. E o nosso convidado de hoje é o padre Roberto Marcelino, ele é secretário executivo do Regional Leste 2 da CNBB, vai abrilhantar a live hoje com a sua larga experiência e informações ricas no processo, no projeto de evangelização. Boa noite, padre Roberto. Boa noite, boa noite aqueles que estão chegando também, os padre Aguinaldo, Dom Edson. E boa noite, é uma alegria. Boa noite, Laílma, padre Roberto, Marcelino, padre Aguinaldo. É uma alegria a gente estar aqui partilhando alguns pensamentos importantes para ajudar na nossa reflexão, para evangelizar cada vez mais como igreja, como pessoa, como sociedade, neste mundo em que nós estamos vivendo. Então, para conduzir a live de hoje, eu vou chamar o padre Aguinaldo Reis, que vai estar levando, com a habilidade e a alegria peculiar dele, essa live de hoje. Padre Aguinaldo. Muito bem, meus amigos e amigas que estão conosco. O padre Marcelino hoje vai nos ajudar a refletir. E o Dom Edson, carinhosamente, compôs para nós 4 textos que nós vamos refletir durante este mês. Hoje será o primeiro. Dom Edson, as exigências do tempo fez com que o senhor pensasse já numa pastoral pós-pandemia. Claro, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Para este primeiro texto, o senhor começa com algum apontamento. O senhor quer nos ajudar, a partir deles, a conduzir essa reflexão? Sim. A grande missão, a grande preocupação da nossa igreja, dentro do mandato missionário de nosso Senhor Jesus Cristo, é a evangelização. Jesus disse, olha, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho, anunciar a boa nova. Ele era o evangelho, ele era a boa notícia. E sempre muitas pessoas acompanharam o próprio Cristo. Então, eu acredito que um primeiro momento desse texto é mostrar que as pessoas, dentro do processo de evangelização, do processo de Jesus colocar Deus como sendo o Senhor da história, por isso que fala muitas vezes sobre o reino dos céus, o reino de Deus, as Sagradas Escrituras, o Papa Bento, na exortação apostólica sobre a palavra de Deus, ele fala, Jesus usa nos evangelhos mais de 100 vezes a expressão reino dos céus. E muitas pessoas foram acompanhando o próprio Cristo, estar com Jesus, o permanecer com Jesus, o viver com Jesus. Então, Jesus teve essa preocupação de estar com o povo, com as pessoas. O ministro ordenado, os sacerdotes também, tem essa grande responsabilidade. Desde que nós fomos ordenados, lá no momento da nossa ordenação, na oração consecratória, fala, olha, o sacerdote tem a missão de proclamar a palavra, de cuidar dos sacramentos, a santificação e também a intercessão. Só que com esta questão da pandemia, todos nós, por causa do isolamento social, os sacerdotes estão sem os seus rebanhos, sem as pessoas nas quais no dia a dia sempre teve esse contato. O padre gosta que a igreja tenha bastante pessoas, que na Semana Santa nós perdemos aí toda essa dimensão, essa religiosidade
do nosso povo. Então, nós estamos sem estas pessoas. Só que aí nós precisamos de criar uma eclesiologia, nós precisamos de rever a nossa maneira de evangelizar. Porque todos nós, sacerdotes, nós fomos formados através da filosofia ocidental. É diferente da filosofia oriental. E o que a filosofia ocidental trouxe para nós, sacerdotes? 3 coisas importantes. Primeiro, sobre o direito romano. Então, nós temos as coisas direita, coisa. Outra coisa também é a revelação judeu-cristã. Então, nós vemos como que Deus agiu na história. E a filosofia do Ocidente, ela está impregnada aí da lógica de Aristóteles. Então, nós achamos que vem uma primícia, uma segunda primícia e uma conclusão, a simples apreensão da própria realidade. Então, nós estamos formando o nosso esquema, os nossos expedientes racionais, muitas vezes é dentro de uma lógica, dentro de uma dinâmica linear. Então, nós somos muito para repetir as coisas, fazer as coisas. A dimensão eclesiológica, muitas vezes, ela está fundamentada aí no direito romano, na revelação judeu-cristã e na lógica de Aristóteles. E agora, frente a esta pandemia, frente a esse isolamento, nós precisamos de criar meios, metodologias para a evangelização. Então, nós somos chamados o quê? A reinventar, a redesenhar, a reestruturar, para que nós possamos continuar anunciando cada vez mais a palavra de Deus, a mensagem revelada. Então, essa dinâmica da pandemia, ela está chamando a atenção para nós, igreja. Vamos aí rever como Jesus reuniu o pessoal lá em Cesareia de Filipe. O que as pessoas falam de mim? Ah, você é Elias, você é Jeremias, você é um profeta. E a partir daquele momento que eles reconheceram Jesus, que era o Messias, Jesus mudou o seu discurso. Então, a gente percebe que Jesus muda o discurso. Então, nós também, sabendo que existe o elan, existe uma espinha dorsal na dinâmica da evangelização, do anúncio, nós precisamos de metodologias, pensar maneiras diferentes para a nossa evangelização, para que a igreja ela continue assim sendo dinâmica na vida das pessoas, porque o Papa sempre fala dessa missionariedade. Nós temos que ser missionários, com pandemia ou sem pandemia. Então, é sairmos desta crise sanitária para que nós possamos evangelizar cada vez mais. Então, esse texto eu abro essa perspectiva para que nós possamos arrumar meios para a gente evangelizar. Então, é mais ou menos isso, nessa primeira reflexão que a gente gostaria de ajuda aí do padre Roberto Marcelino para a gente refletir melhor. Dom Edson, é muito provocante mesmo o texto do senhor e faz-nos pensar justamente nessa nova eclesiologia. Padre Roberto Marcelino, Dom Edson começa falando do ministério de Jesus e depois ele traça já um caminho para a nossa nova eclesiologia. Nós sabemos que durante esses 2000 anos de história da igreja, a igreja vai sofrendo também, durante o tempo, alguns impactos, né? Nós sabemos aí que a igreja foi perseguida, depois ela pôde estar aberta às catedrais, os grandes lugares. Essa eclesiologia tem mudado durante esses 2000 anos. Este modelo que nós temos de eclesiologia hoje, que Dom Edson aponta para já uma visão de uma nova eclesiologia, como que isso entende esta linha do tempo, desta história da igreja diante desses acontecimentos, porque este da pandemia não é o único, né? Nós sabemos que aconteceram já outras situações da história da igreja e ela teve que dar uma resposta também para o povo e para o tempo, né? Então, eu gostaria que o senhor fizesse, no primeiro momento, uma linha do tempo de como que nós caminhamos para chegarmos nessa eclesiologia que a gente tem hoje, para depois pensar numa nova eclesiologia. Nós estamos vivendo um momento muito atípico na história da igreja, em se tratando de que as grandes mudanças, seja do milênio, ou seja, mudanças dos povos,
conflitos, guerras, ela não tinha o impacto e a dimensão que temos hoje. Então, portanto, que tudo que se viveu até hoje na história foi muito diferente do que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque a pandemia, a doença, ela surgiu em um país da Ásia e 3 meses depois nós estamos quase ou mais de 400 mil pessoas mortas no mundo. Muito veloz tudo. Né? Então, o que muda de imediato da história? O tempo, até chegar aqui, ele era um tempo muito linear. Esse tempo, as mudanças, elas demoravam a acontecer, e quando aconteciam, elas estavam muito ligadas ao grupo e às pessoas em um determinado lugar. Então, as mudanças, elas podiam existir em um continente, mas todos os continentes ao mesmo tempo, isso é muito novo para nós, né? Agora, olhando a história, e eu aproveitei para fazer dar uma olhada nas pesquisas, como que a igreja reagia às grandes pandemias? É uma pergunta interessante, como eclesiologicamente nós reagimos às grandes pandemias. De modo geral, estava ligada às práticas de piedade. E muitas delas, por as grandes secas, as pessoas saíam em grupos para fazer uma peregrinação no morro, levar uma cruz, fazer uma água benta numa nascente, etc. Tal. Então, na maioria das vezes, as grandes epidemias ou as grandes mudanças climáticas, o grupo se juntava, mesmo impedido. Por exemplo, a gripe espanhola, em 1910, 1919, por aí, nesse meio tempo, as pessoas, elas também não acreditavam na doença, como muitos não acreditam hoje, a gente sabe disso, o chamado negacionismo. Mas, por outro lado, a igreja, ela tinha muitos hospitais nessa época. Então, ela tinha um enfrentamento direto, no sentido do espaço geográfico. Hoje, nós não temos grandes hospitais, então, o formato de estar próximo mudou muito, né? Por outro lado, a presença do presbítero, as pessoas, nas grandes pestes, elas buscavam as igrejas, os mosteiros, para se alimentar. Outra mudança muito grande, que hoje, de modo geral, ou as prefeituras ou as ONGs oferecem, ou grupos que vão na casa levar os alimentos através de carros, doações, etc. Então, nós também mudamos o paradigma. É preciso para enfrentamento da crise. Agora, não se tratando do ministério, como o Dom Edson aborda no texto, que o primeiro texto é direcionado ao ministério, né? E a vida sacramental do presbítero, nessa eclesiologia, com a sua dinâmica pastoral. Claro que o movimento, não existe um ministro sem o povo, né? Esse movimento, ele foi interrompido. Ao longo da história, existia a proximidade. Hoje, por orientações médicas, nós sabemos que a doença é contagiosa, ela é infecciosa, e o Boaventura, um sociólogo, nos diz isso, né? Mas a doença não pode nos impedir de estar próximo às pessoas. Aí o Dom Edson, no texto, ele deixa muito claro que é preciso repensar, reavaliar a nossa caminhada. Como nós vamos avaliar? O Dom Edson aponta alguns caminhos de repensar, reavaliar o nosso paradigma, porque o conteúdo e essa imagem que Jesus está presente na comunidade, vá ao encontro das pessoas, que é a introdução do texto, que é a abertura do texto, nós estamos tecnicamente, momentaneamente, impedidos de estar com as pessoas. Agora, um presbítero, o nosso ministério, é preciso nos cercar de alguns cuidados. Por exemplo, tem pessoas que querem a missa, e ela tem um grupo aí que luta querendo a missa com um certo direito mesmo. Mas vamos pensar aqui, o grupo de risco tem de 60 anos. Nós temos um grande número de padres mais de 60 anos. Então já é uma dificuldade. Segundo, alguns padres, mesmo antes de 60 anos, têm a questão da comorbidade. A gente expor o padre, mesmo nesse tempo de hoje, a gente sabe que os riscos são muito grandes, né? E depois o desdobramento de um ou outro contrair o vírus, como tem acontecido aqui. Então, a gente olha a história, embora ela foi linear até aqui, mas não é mais. O formato aristotélico, como apresentado aí, tomista, um pouco formal, ele hoje não está mais em voga, porque as mudanças e a lógica do espaço e tempo, ela é totalmente diferente hoje. Dom Edson mesmo escreveu um texto sobre o tempo e o espaço.
Essa questão do tempo e espaço é um problema muito sério. Os filósofos lá no passado, né, Aristóteles discutiu, tantos outros falaram, e o Papa Francisco, ele tem essa máxima que ele dilui aí em vários documentos, né? Tanto no último documento que ele escreveu para os jovens, o documento sobre santidade, na Evangelho Gaudium, ele fala que o tempo é mais importante do que o espaço, né? E nós estamos num problema muito sério, tentar querer evangelizar num espaço totalmente desconhecido para nós, né? Então, muitas vezes, o senhor mencionou aí, muito interessante, esse processo que é um problema muito sério para nós, a evangelização e os sacramentos, duas coisas distintas. Jesus não mandou sacramentalizar, Jesus mandou evangelizar. E os sacramentos, consequência, os sacramentos evangelizam, mas os sacramentos são consequência da própria evangelização. Então, nós estamos num processo da igreja primitiva que, depois que as pessoas tomavam conhecimento, o Atos Apóstolos tem um caso de Lídia, de tantos outros aí, mostra que as pessoas primeiro foram evangelizadas e, em consequências, pediram os sacramentos. E agora, como é que nós estamos vivendo hoje? Será que a igreja, mesmo nós, não temos condições, ministros ordenados, de mostrar um sacramento que não tem as pessoas? Daí fica complicação, é difícil, né? Mas a palavra, ela santifica também. Então, nós podemos usar esse método da própria palavra dentro da evangelização. Então, é isso daí, é muito interessante essa concepção histórica que o senhor falou. Eu gostaria, nós estamos com mais de 100 pessoas acompanhando a nossa reflexão. Então, você que está acompanhando, mande a sua pergunta, para que a gente possa, depois, no final, como coroamento, a gente concluir um pouquinho a respeito disso. Eu estou muito feliz aí, 100 pessoas participando aí deste momento nosso de evangelização também, né? É uma nova eclesiologia que a gente pode entender a respeito disso. Dom Edson apresenta aqui as questões, e ele tocou nisso, sobre as questões da evangelização, que está associada aos sacramentos, aos sacramentais, às práticas de piedade. E no primeiro momento, para responder essa questão da eclesiologia, de estar com o povo, surgiram aí várias formas, né, online, as missas transmitidas, catequese, retiros, formações. Como que o senhor entende esta questão, essa resposta, mediante a pandemia? O senhor vê, como o Dom Edson tocou, na sacramentalidade, o senhor vê essa necessidade do sacramento online também? O Papa Francisco disse assim, é preciso pensar o pós-pandemia. Como será o pós-pandemia? E na oitava da Páscoa, na sexta-feira, o Papa Francisco chamou a atenção, uma palavra que nem todos prestaram atenção, e também são muitos ditos e às vezes corremos o risco de perder um ou outro. Para que ele chamava assim a atenção? Pode corrermos o risco de vivermos um fenômeno chamado agnosticismo, né? Então, a pessoa ela tem uma experiência de fé, mas não necessariamente, talvez traduzindo assim em palavras bem breves, a necessidade da mediação, entre elas, a mediação da comunidade, né? Esse aspecto tão precioso e tão valioso na vida do cristão. E, por excelência, nós, cristãos, nós temos o encontro da comunidade. A Eucaristia é o ápice de viver a fé na comunidade, mas não é o único ápice. Nós temos os apostolados, nós temos os movimentos, nós temos a formação, e neste período nós estamos impedidos de encontrarmos. É encontrarmos para viver a vida sacramental, como um todo, Dom Edson já apontado. O outro são os eventos, a vivência da fé, o desdobramento de um sacramento, seja o batizado, que vai ver a sua missionariedade, ou o crismando, que está vivendo ali, aprofundar a sua fé como adulto agora, querendo ser confirmado, ou alguém na vida eucarística. Veja, então aí a gente encontra alguns desafios enormes. Por quê?
porque já tem feito até Ezequias, via as Ezequias celebração com o tablet, né? A família está reunida, temos experiências assim. Mas eu quero citar 4 exemplos aqui pontuais. Numa diocese, numa live que eu participei com um padre nos Estados Unidos, ela recrutou padres em Boston, criou uma casa com padres relativamente jovens, voluntários, que pudessem estar ali e atender as comunidades, atender os asilos, com todos os cuidados necessários, claro, de ir e também com um lugar preparado para receber aquelas pessoas. É muito interessante. Então, nós estamos falando do sacramento da unção dos enfermos ali. Depois, o viático, né? Como que nós vamos agora atender? Porque após pandemia, até que se encontre a vacina, até que se encontre a cura ou um remédio, vamos pensar aí, nós temos que conviver com esse limite entre o risco e também não abandonar aquelas pessoas que hoje precisam da nossa atenção. No início da pandemia, a gente tinha muita preocupação, e tem, mas no decorrer do tempo, nós temos que redescobrir, usando essa ferramenta, como nós estamos usando para formar o fiel, nós aprendemos um pouco com a própria ferramenta, que é um aprendizado, a Pascom está aí para trabalhar esse lado. E um outro elemento também importantíssimo, que eu digo assim, é a redescoberta de muitos católicos, cristãos, que viviam a sua fé, mas não tinha esse contato com a pandemia em casa, através das celebrações eucarísticas, da missa. Então, tem a vida sacramental que distanciou da pessoa, do ponto de vista de celebrações, mas também tem aquelas pessoas que estão redescobrindo o seu caminhar. O que agora é bom a gente falar, do terceiro ponto que a gente quer caminhar também aqui, é a ideia de que nós, quanto católicos e cristãos, nós não podemos abandonar ao desespero. Tem gente que agora tanto está desesperada em casa com a ausência da comunidade, como pessoa desesperada por querer estar na comunidade. Então, os cuidados, porque estar dentro de uma igreja não abriu as paróquias ou as comunidades agora rápido para cuidar da própria pessoa. Então, a igreja quer cuidar. Essa dimensão eucarística, onde 2 ou 3 estão reunidos em família, quando a pessoa descobre essa consciência em casa, ela também tem a dimensão de dizer, olha, eu não posso pôr em risco agora e ir de qualquer jeito sem que as autoridades liberem para participar da vida da comunidade. Outro aspecto é a questão dos grupos. Por exemplo, esse é o 4º aspecto, né? Como que os grupos vão se reunir, esses grupos que reúnem 50, 100 pessoas? A gente tem que pensar no pós-pandemia, enquanto não vier a cura, que ela não pode ficar em casa a vida toda e esperando o dia que esse grupo se encontre. Alguém tem que ajudar através desse canal, de outros canais, ou grupos permitindo com os cuidados menores, subdividindo, para se reencontrar quando for permitido na sua comunidade. Porque eu acredito que não vai ser possível, dependendo do grupo, reunir 100 pessoas no mesmo espaço, sem os cuidados necessários. Porque aí, ao invés da gente querer ter vida e abundância, nós estamos antecipando a morte no sentido mais de vamos dizer assim, uma tentativa de suicídio coletivo, entre aspas, né? Vamos pensar nisso. E a igreja não quer, e nem nós desejamos isso. O senhor tocou nessa questão falando, eu poderia entender que a questão que está acontecendo agora, isso que nós estamos fazendo, é uma evangelização. Diferente dos sacramentos, que não podemos estar fisicamente, mas esse momento aqui, por exemplo, é uma evangelização, que até então nós não tínhamos pensado nela, certo? Dom Edson coloca aqui esses novos meios, né, de nós estarmos juntos, que é virtualmente agora, e é claro que o senhor tocou na questão familiar também. Mas eu digo assim, qual que é a visão que o senhor tem a partir destes meios de comunicação e o que eles trarão para nós no futuro de uma nova eclesiologia? O senhor acha que esses movimentos dessas lives que nós estamos tendo, catequeses, formações, elas apontarão para uma nova eclesiologia? E aí eu gostaria de entrar também,
Padre Aguinaldo e Padre Marcelino nesse discurso, como a gente tem que redesenhar, reinventar, reconstruir aí uma eclesiologia mais ousada, né, na dinâmica da missionariedade, lembrando aqui um pouquinho na história, no tempo do Papa Silvestre, o grande imperador era Constantino. E Constantino deixou os cristãos saírem das catacumbas, acabou com a morte de cruz, tudo, e ali houve essa questão, houve sacramento, mas não houve evangelização. E agora nós estamos num processo que nós temos sacramento, mas nós não sabemos como que nós temos que evangelizar. Dentro disso daí, como é que a gente vê esses meios, quase o que o Padre Aguinaldo falou, esses meios de comunicação que veio assim de uma maneira tão rápida, né? Esse sistema online, nós éramos totalmente offline, né? E agora tem um grande pensador também nessa área, na época que eu era professor, eu lia muito, Pierre Levy, que fala a respeito desse processo, tem recentemente que anda dando algumas pitadas para a gente aí, ajudando o Val Harari, que fala dessa questão desses meios de comunicação, desse sistema totalmente que nós estamos aí a 500 anos de distância, né? Eles estão bem na frente. Enquanto nós estamos falando aqui, discutindo, essa programação, esses sistemas, software, esse mundo da cibernética, ele está caminhando e a nossa igreja, não é que ela não caminha, ela caminha também, mas ela precisa desse recurso. Apenas um tiragosto para ajudar aí nessa motivação. O Vaticano II, ele tem um documento, a Intermerífica, que já apontava e já registrava ali dentro, com muita preocupação, o documento que dá o tom sobre os meios de comunicação na igreja. Os meios de comunicações na igreja, esse espaço que deveria ser cada vez mais usado. Agora, nós estamos falando de um documento mais de 50 anos atrás. Não existia um meio de comunicação fantástico como esse agora. Falava-se meio de comunicação como o jornal, a imprensa como um todo, a TV, o rádio, mas não a internet. Olha como é extraordinário. 100 pessoas em diversas cidades do Brasil estão participando conosco aqui. A gente quer agradecer até a sua audiência que está acompanhando aqui. Como é extraordinário. Mais de 140 pessoas, eu estou acompanhando aqui. 140 pessoas estão conectados conosco aqui nesse momento. Veja quão precioso é isso. Quão fantástico a inteligência humana chegou a esse ponto. Só que a Intermerífica, ela foi feita para um tempo, ela não esgotou ali. Mas a tecnologia se expandiu de tal forma que, aos poucos, a cada ano, o Papa criou o Dia Mundial das Comunicações. Para quê? Para cada ano, pudesse ali celebrar sobre a comunicação, a sua importância, os comunicadores e a igreja, com esse olhar atento. Tive um Papa que disse que a igreja prestaria conta a Deus se não usasse os meios de comunicações. Então, é indiscutível o uso do meio de comunicação para a evangelização. O Dom Edson fala assim, num dos parágrafos do texto, temos condições de reinventar. Então, a internet possibilitou reinventar. Agora, muitas paróquias não tinham PASCOM e estão recorrendo ao nosso regional para criar a PASCOM. É claro que os agentes da PASCOM é muito mais do que alguém que vai filmar, vai gravar. Ele é um evangelizador. Ele é um comunicador de Deus através dos recursos que está disponível para ele. Ele pega esses recursos, elabora com as suas técnicas e passa o caminho para que o evangelho chegue até você, chegue até a pessoa. Então, é importante a gente ter esse reinventar que nós estamos fazendo aqui, tá? O terceiro momento que Dom Edson traz ali, eu acho interessante retomar, é redesenhar e reconstruir. Vai ser inevitável a gente não usar mais esse caminho. Pode ter certeza. O Regional Leste 2, para vocês terem uma ideia, Minas Gerais e Espírito Santo, ele tem em média de 80 encontros por ano. No pós-pandemia,
não vai ser possível mais fazer 80 encontros por ano. Por quê? Porque muitos encontros são as coordenações, 8, 10 pessoas, que ficarão nas suas casas, né, na manhã, de tarde ou à noite, e faria encontros pelo meio de comunicação. Nós já tentamos algumas vezes, mas a resistência das pessoas é muito grande, por parte de alguns jovens, o do meia-idade e aqueles que estão mais experientes. Então, veja, já é uma mudança em curso que não tem volta. Eu digo aí, nesse terceiro caminho. E um quarto caminho é como a gente agora pode tornar os sacramentos e a igreja mais perto das pessoas, sobretudo aquelas que antes tinham que assistir meio de comunicação distante e agora a paróquia ou a comunidade pode fornecer. Então, é um movimento inverso. É a gente também levar a igreja para aquelas pessoas que estão próximas, em volta da sua paróquia ou dentro da sua diocese, essas pessoas têm usado outro espaço, sabe? Eu acho que isso é fundamental. E aí a diocese, o senhor bispo aí, de Leopoldina, tantos outros bispos, vão ter que fazer isso sem uma disputa. Veja bem, não é disputar espaço geográfico, é a construção afetiva e efetiva, porque nós podemos fazer um caminho. Tem gente que gosta do padre só porque vê na TV, chora por ele, reza por ele, nunca viu pessoalmente. E a gente tem pessoas dentro da nossa diocese, dentro da nossa paróquia, dentro da nossa comunidade, que nós não temos construído essa afetividade. Eu acho que agora é um ponto de repensar, e o Dom Edson usa ali, reconstruir laços de afetividade entre a sua paróquia e o paroquiano, entre a pastoral e os membros daquela comunidade, sabe? Da mesma forma que nós estamos nos aproximando distante, é preciso aproximar os que estão próximos também geograficamente. Penso aí. Nós temos uma pergunta da doutora Eliane Junqueira Dota, lá de Pouso Alegre, no sul de Minas, né? Uma alegria, um carinho, participando conosco aí. Ela faz um questionamento dentro do que nós estamos vivenciando, que é algo que questiona mesmo, que provoca, né, essa questão da comunhão espiritual em relação ao sacramento dentro desse contexto de pandemia e também nessa volta, né? Nós estamos aqui na nossa diocese, nós estamos fazendo um estudo junto com os padres, criando como que vai ser essa volta, numa gestão de acesso, numa gestão de limpeza, numa gestão de espaço e numa gestão celebrativa, tudo isso colocando para nós. E ela pergunta para nós, vou jogar essa pergunta para o padre Marcelino: a comunhão espiritual, ela tem o mesmo valor que a sacramental dentro deste conceito de pandemia que nós estamos falando? Olha, doutora Eliane, muito obrigado por participar conosco. A sua pergunta ela é muito pertinente e todos os dias a gente tem ouvido isso, amigos nos perguntam, nos ligam, mandam mensagem pelo WhatsApp ou por telefone. É preciso a gente entender o seguinte: nada substitui a presença da comunidade na vida sacramental. Isso é a máxima da nossa igreja. Agora, tem condições e tempos extraordinários. Em tempos e condições extraordinárias, aplica-se o extraordinário, tá? Ou a segunda máxima. Mas vamos olhar a primeira. Tem muitas pessoas que estão impedidas de comungar na igreja por questões canônicas. Ela participa da celebração eucarística, ela vai à comunidade, ela tem uma plena vida de fé, ela é dizimista da sua comunidade, ela acompanha as atividades pastorais da sua diocese ou da sua paróquia, ela é até agente de pastoral ali, mas ela está impedida porque tem questões canônicas, foi divorciada, o matrimônio não foi declarado nulo. Essa pessoa, ela não tem a comunhão ali, a sua plena comunhão no sentido de comungar o corpo de Cristo. Existe a comunhão, sim, a comunhão dos fiéis batizados, como o próprio documento Vaticano II diz, né? O sacerdócio dos fiéis, que aí está plenamente contemplado, mas essa pessoa, por razões canônicas, ela está impedida ali,
ok? É um caso, é um fato, e a gente vive nessa realidade. Uma outra é aquela que está em casa, ela está enferma, ela participa da missa, mas ela não pode ir à igreja. Então, ela tem uma outra, segunda condição. Ela está impedida fisicamente de se locomover. Então, ela participa da missa. E no momento da Eucaristia, ela cria o que nós chamamos de comunhão espiritual. O que é comunhão espiritual? É a pessoa parar por um momento. Primeira importância que ela dá àquele gesto, o respeito. Terceiro, ela traz para dentro de si tudo que é vivido e celebrado ali. Então, a presença do Espírito de Deus naquela Eucaristia, ela traz para dentro de si. Ela faz o seu exame de consciência, que é importantíssimo, sabe? É importantíssimo. Ela faz o seu exame de consciência, ela traz ali a imagem. Depois, outra questão. O belo aí é o desejo de ir, de estar lá e não poder porque fisicamente está impedido. Por outro lado, tem muitas pessoas saudáveis, aí podemos fazer uma reflexão longa sobre isso. Neste caso específico, ela vale plenamente, tem o caráter sacramental pleno, fisicamente comungando, não. Tem a comunhão, tem a presença, tem a invocação da palavra, tem a palavra sacramental que ela viu ali, mas em termos fisicamente, como se ela estivesse recebendo a Eucaristia, fisicamente a matéria, não é. Mas o espiritual, ela fez exame de consciência, seu coração foi tocado, ela já passa pela mudança, porque a Eucaristia é o encontro com esse mistério revelado na pessoa de Jesus, o corpo e o sangue, que comungado, que transformado, ela vai agir agora com Cristo no coração. Se ela espiritualmente ela está em esse propósito, e aí a gente não quer dizer que aquele que não fez não tem, mas qual é o risco de alguns participar e não ter, porque não levou ou não teve a espiritualidade necessária. Muitos que estão em casa nesse tempo de pandemia, na hora da consagração até se ajoelham, para que essa espiritualidade introjetada nela, e ela transforme sua casa na extensão daquela igreja, daquele espaço físico. Então, tudo isso a gente pode admitir, sim, que nesse momento Deus está com aquela pessoa e ela está sendo confortada com a presença de Deus em comunhão com toda a igreja. Porém, fisicamente recebendo a Eucaristia, a gente não pode dizer isso, não. É os meus limites aqui e explico dessa forma. Talvez agora o Dom Edson possa também ter um olhar. Está muito bem. Muito bem explicado. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? É uma nova maneira que a gente vai redescobrindo para a gente fazer a experiência do encontro com Deus. A conferência de Aparecida, o Papa Paulo VI falava a palavra Eucaristia, a conferência da Aparecida, ela abriu horizontes para nós, colocando devoção à Nossa Senhora, o cuidado com os pobres, a questão dos sacramentos, da Sagrada Liturgia, e agora a pandemia está mostrando uma outra dinâmica para a gente fazer a experiência do encontro com Deus por meio de Jesus Cristo através dessa comunhão espiritual. É o que Dom Edson coloca no texto, fazer história, né? Estar com o povo. A igreja está respondendo às questões atuais, né? Como o senhor falou, Padre Roberto, das igrejas não poderem estar com presença dos nossos fiéis, mas a igreja está assistindo. Espiritualmente e dessa forma os fiéis. A Leci Nascimento está conosco também. E a pergunta dela que coisa boa, Leci. Obrigado pela sua participação. E mais 152 pessoas, que alegria. E aí eu quero mandar um abraço e cumprimentar todos da Pastoral da Comunicação, tanto da Diocese quanto também das comunidades que têm feito um trabalho tão bonito neste tempo. Tem aparecido, né, como um trabalho tão importante para a evangelização. Mas ela pergunta assim, Padre Marcelino, será que não é, então, o momento de trabalhar mais a evangelização com o povo? Pegando gancho naquilo que o senhor estava falando antes, né? Da questão das lives, das questões de como que nós estamos agora, neste momento, agindo, né? Se não podemos dar sacramentos, porque não há presença física, será que a Leci está nesse caminho? Será que agora não é o tempo mais de evangelizar? Uma vez que Dom Edson usa muito essa questão, né? Sacramentos e evangelização.
né? Nós damos sacramentos, mas será que evangelizamos? E aí ele se fala, será que não é este o momento para evangelizar? Primeiro agradecer a Alessi. A Alessi, ela é coordenadora do Regional Leste 2, dos leigos, do laicato do Regional. Uma pessoa muito atuante, muito presente e uma pessoa muito capaz também para conduzir e assessorar encontros. Ela é de Mariana. Obrigado, Alessi, pela pergunta e também por participar aqui conosco. Olha só, será que não é tempo de trabalhar para a evangelização com o povo, né? Mas, veja bem, nós temos, e aí eu já discuti isso no outro encontro com o coordenador de catequese de uma diocese, olha, é preciso pensar a evangelização como um novo paradigma catequético. Por quê? Porque se fechou as portas da igreja, o Dom Edson coloca no texto, né? As portas da igreja estão fechadas. Mas a igreja, enquanto povo, não. O que a gente aprendeu sempre? Só a igreja se as portas estão abertas. Essa Sim. ideia tem que nos conectar nessa pós-modernidade de que eu só sou igreja quando fisicamente eu estou ali, é preciso entender isso, e ajuda, como o próprio leigo entender, o documento sobre o 107 sobre os leigos, fala que é o leigo no mundo, 105 fala que dos leigos no mundo, sal da terra e luz do mundo, porque o testemunho do leigo, tanto no mundo, na sociedade, ou onde atua, quanto na sua vida de fé, ele é único, onde quer que esteja. Parece que agora a igreja fechada fechou minha relação com Deus e com a fé. Então, como conectar de novo? Mas olha, se a catequese não foi bem alicerçada, se a pessoa não compreendeu, porque muitas vezes o conteúdo foi bem passado, mas ela não compreendeu. Aí ela fica frágil. E na pandemia, nas grandes crises da história humana, as pessoas muito questionam Deus. Alguns ganham força para atravessar a crise, outros afundam. Esta é a hora de lançarmos o olhar na esperança. O Papa Francisco escreveu isso esses dias, né? Fixamos os olhos. Sobre a barca, Pedro, vem a tempestade. Ele fala, por que não tendes fé? E o Papa vai descendo o texto. Então, a tempestade vem. Estamos todos na mesma barca. Mas parece que alguns que não perceberam que tem a tempestade. Se não percebe que tem a tempestade, quando ela passar, não percebe que teve uma tempestade. Então, ela não aprendeu nada. Agora, vamos. Para trabalhar a evangelização, é preciso entender que nós estamos numa crise. Tem pessoas que ainda acham que não tem o Covid. Tem a crise, tem. Segundo, o pós-pandemia. Dom Edson deu 5 verbos, né? Para esse novo paradigma que nós estamos estabelecendo. Se a gente não visitar a nossa catequese, se os espaços eclesiais não fortalecer essa discussão, a gente corre um sério risco de perder o caminho da evangelização. Os desafios, eles virão, mas não podemos parar nele. As barreiras, elas existem, mas temos que transportar. E agora chegou a hora. É o momento exato da história da gente transportar as barreiras. Por exemplo, uma delas, como nós vamos repensar na nova evangelização os recursos financeiros? A manutenção do templo, ele está fechado, mas ele precisa ser cuidado. Como é que eu me envolvo com a manutenção? Com a sustentação do clero, o padre precisa se alimentar. A caridade. Na primeira live que eu fiz com o grupo, eu disse assim, Alessi acho que estava, na primeira Alessi estava. Quem mais fizer obra de caridade na sua paróquia, quem mais trabalhar o cuidado com o outro, mais ali credibilidade a igreja terá. Então, a evangelização passa também pelo viés da fé, da afetividade, mas passa também pela solidariedade. Então, eu penso assim, visitar a catequese, visitar os depósitos da fé, fortalecermos na comunidade, reevangelizar, vamos dizer assim, né? A nova evangelização já tratava esse tema com a Europa, mas não é diferente de nós, né? E cada um de nós também pensava qual é o nosso lugar enquanto padre. Por exemplo, tem pessoas que estão pensando na nova evangelização. E aqueles padres que têm mais de 60 anos? Como é que vai ser se ele tem uma paróquia com 10 habitantes ali?
Será que o leigo vai pensar assim, olha, seu bispo, a gente está disposto a ajudar o padre, ele vai à missa, a gente tem que, agora cada um tem que fazer uma parte, e muitos estão querendo a missa que o padre lote a igreja, e se esse padre vier a óbito? Então nós vamos ter missa, essa é uma verdade, né? Desculpa eu usar o extremo, mas o formato de pensar a nova evangelização tem a ver com a catequese, né? Para tornar Jesus Cristo mais conhecido e amado. Mas uma coisa que dessa pergunta da Alessi, a evangelização com o povo, isso é muito importante. Vou fazer a propaganda aqui do último livro que saiu pela Paulus, que eu falo a evangelização nas cidades, raízes na teologia do povo. Essa expressão povo, ela é muito importante na eclesiologia do Papa Francisco. A primeira atitude do Papa Francisco ao assumir pontificado da nossa igreja, ele inclinou-se e pediu a bênção para o povo, como que o povo é importante, e isso tudo vem de uma teologia do povo que foi desenvolvida na Argentina depois do Concílio Vaticano II, como no Brasil foi a teologia da libertação, nos Estados Unidos a teologia da esperança, a teologia do povo. E a teologia do povo traz 3 pontos importantes dentro dessa dinâmica da evangelização, que seria, assim, o resgate à religiosidade. É importante a gente ter essa questão, valorizar muito a religiosidade do povo, porque hoje as pessoas estão procurando aí a igreja como referencial. Depois também um aspecto antropológico, valorizar esse homem que está vivendo, não é pós-pandemia, mas o pós-humano. Um grande problema que nós estamos enfrentando hoje é o pós-humano, que dizem que no ano 2050 as pessoas não vão precisar mais de Deus por causa dessa mentalidade da ciência, da técnica, toda essa situação. E a dinâmica do encontro. Então, são esses 3 pontos que ajudam a valorizar cada vez mais. O que é evangelização? A gente pega a palavra e divide. Ação do evangelho, o evangelho em ação. Muito bem, temos mais uma participação para ajudar a nossa conversa aqui. É a Aparecida Zaroni. Sim, é da minha terra, de Itajubá, foi professora junto com a minha mãe, é madrinha do meu irmão, é psicóloga, faz um trabalho muito grande aí com as pessoas de terceira idade, a dona Aparecida. Muito obrigado aí a participação da senhora. Pode aí, padre. E a gente fica muito feliz mesmo, né? A Aparecida pergunta assim, padre Roberto, com certeza a pandemia veio para mudar o mundo em todos os sentidos. Há alguma esperança de que as festas litúrgicas com presença de grande número de fiéis, como Semana Santa, ou Festa dos Padroeiros, e outras ainda voltarão a acontecer um dia? Desafiante. Eu vou recorrer à fala do Papa Francisco, né, para responder a pergunta dela. Muito obrigado, Aparecida. Olha, experiência, conheceu então Dom Edson muito cedo, né, pela presença e também pela pergunta aqui. O Papa Francisco, ele tem uma fala sobre a barca que ele diz assim, mais ou menos, né, que devemos nos interpelarmos, ou seja, fazer questionamentos como estes, e tantos outros estão surgindo aí, no meio da nossa tempestade, nós estamos diante de uma tempestade, né, e convidar-nos a despertar e ativar a solidariedade, a esperança, capaz de dar solidez, apoio e significados nas horas mais difíceis, que o tempo parece naufragar, o navio vai naufragar. Alguém assim possa dizer, este ano eu não vivi a Semana Santa como sempre vivi. Não, ninguém, nem o padre, ninguém, nem o Papa. Então a igreja sofreu uma mudança radical. Ela é para sempre? Jamais. Outros momentos da história foi assim. Vários outros momentos da história, vocês me perguntaram no início aqui, vários outros momentos da história foram assim e se superaram. Uhum. Nós vamos vencer. Sim. Vai acontecer missa presencial? Vai.
As festas do padroeiro também, sim. Agora, nesse formato, com os idosos, com todos os grupos, mesmo se nós quiséssemos, a vigilância sanitária não permite nesse momento. Nós corremos o risco de ser punido, que ninguém está acima da lei. Ninguém, absolutamente ninguém está acima da lei. Muito menos nós, a igreja, os padres, leigos e fiéis. Portanto, vamos voltar. Quando estiver, aí na minha opinião, tá? De tudo que eu leio, tenho estudado. Quando tiver a vacina ou a cura, que a pessoa pode ter a vacina e a imunidade, pode ter a cura, os remédios. Certamente, aí nós temos como pensar na pós-pandemia, assim, quem vai ganhar? Quem é aquele que pensar, eu tenho um pensador americano, não quero citar o nome dele aqui, nem o livro, para não fazer propaganda, mas ele diz que nós temos no nosso inconsciente coletivo informações que elas são reativadas. Então, todos nós temos represados, tá? Temos um desejo grande de estar numa procissão, numa festa de padroeiro, numa quermesse, criança correndo para lá e para cá, tocando a música da igreja, pessoas fazendo bandeirinha, senhoras da cozinha, quantas que estão ali naquela cozinha, que faz a comida, que faz os bolos, que faz o salgado, os leilões, as roletas, quanta coisa que envolve a liderança, que envolve os fiéis, que envolve a comunidade. É a teologia do povo, bem lembrado, aí nas grandes festas, que aquele caladinho ali, aquela pessoa, o leigo, o agente pastoral, participa e organiza. Vai voltar? Vai. E vai voltar melhor. Por que vai voltar melhor? Porque quando a gente tem saudade de um pai ou uma mãe, um tio ou a tia, quando a gente encontra, o que a gente faz? A gente abraça, a gente beija. Nós não vamos poder beijar e abraçar agora. Não vamos, não. Mas quando passar a encontrar, vamos. Tem colegas que falam assim, até padre, mas eu vou beijar tantos meus fiéis, vou abraçar. É da nossa cultura, é antropológico. O vírus nos colocou em casa, mas não está impedido da gente sonhar. E um dos sonhos é voltar a ver a comunidade, as missas bem cantadas, as festas dos seus padroeiros, as novenas, o apostolado da oração, que está tão impedido de se encontrar, né, no formato fisicamente. Então, tudo isso vai ser. E eu acredito muito que Deus tem um ensinamento para nós. Se essa doença está nos ensinando muito sofrimento, com muita dificuldade a superar, ele também nos ensina a aprender com ela coisas boas, que afinal de contas os homens tiram coisas más e ruins de uma situação, de uma pedra, até da pedra pode sair leite. E pode ter certeza que nós nos encontraremos sim, e você, a senhora, vai estar participando da sua comunidade. Porque se cada um com desejo de voltar melhor, pode ter certeza que as festas serão melhores, não tenho dúvida disso. Coisa boa. Nós temos aqui uma participação do padre Robson Aparecido da Silva. Eu queria encaminhar essa pergunta para Dom Edson. Ótimo. Dom Edson, ele pergunta assim, quando as missas presenciais irão voltar? Todos sabemos da dor que os fiéis leigos e nós, ministros ordenados, sentimos pela ausência das missas presenciais. Nós, padres, comungamos da dor de tantos que clamam pelo retorno das missas e pela comunhão eucarística. As dores dos leigos e dos padres têm o mesmo tamanho. Nossas dores são as suas dores. Não podemos comparar uma igreja, supermercados, padarias, açougues, farmácias e outros estabelecimentos comerciais que voltaram a atender. Dom Edson, diante dessa questão, até mesmo colocar essa diferença, né? Que enquanto estamos na sociedade, precisamos dar também uma resposta, uma vez que as pessoas também comparam muito essa questão. Já está abrindo supermercado, pode abrir igreja também? Para o senhor. O padre Robson, eu acredito que ele foi meu aluno. E eu brincava nas aulas, como eu sempre brinquei com filosofia, eu falava que Kant, que era filho de pastor alemão, que o pai dele era pastor, mas da Alemanha,
ele que deu uma grande... A revolução epistemológica foi com Kant, que ele usou duas teses, tanto do racionalismo como o empirismo. Ele tem uma máxima muito interessante, que toda comparação, por mais perfeita que seja, ela é falha. Eu gostei da comparação aí, mas a gente não pode comparar a nossa igreja, que é do mistério, que é do sagrado, que é das coisas de Deus, com essas outras realidades. Mas nós temos essa preocupação. Tem acompanhado os padres aqui da nossa Diocese de Leopoldina, participando das reuniões de foranias, e alguns falam: Dom Edson, daqui 1 mês, daqui 15 dias, daqui 2 meses. Teve um que eu até fiquei decepcionado quando ele falou: olha, Dom Edson, eu acho que é novembro. Então, nós não estamos assim, nós também estamos ansiosos, nós bispos estamos ansiosos para essa volta das pessoas. E nós temos que ter uma preocupação muito grande da gente estruturar como que vai ser esta volta. Nós aqui na Diocese de Leopoldina, nas nossas foranias, os padres já estão discutindo. Então, eu coloquei 4 pontos importantes para discussão, que um ponto é a questão celebrativa, a gestão celebrativa, de missa, de sacramento, como nós vamos ter o sacramento, casamento, batizado. Isso é fácil a gente administrar. Eu acho que isso não é tanto problema. Mas a questão, uma gestão de acesso, vai ser muito complicado para nós, igreja, que nós não temos estrutura. Então, eu falei, olha, nós temos que socorrer o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, para ajudar nisso daí, nesse acesso. Como que nós vamos... De repente, tem 30 pessoas em volta da igreja. Será que o padre vai sair da missa, parar e falar: olha, minha senhora, não pode ficar aqui? A gestão de acesso. Como que nós vamos colocar o número de pessoas? O que é 30%? O que não é? Nós não temos. A questão de limpeza. Eu tenho conversado com 2 amigos, um da Áustria e um de Milão, perguntando como é que estão as coisas lá. E a coisa difícil, por exemplo. Fala assim: vamos multiplicar missas. Que bom, é bonito. Mas quem que vai fazer essa higienização depois de uma missa para outra? Como é que nós temos estrutura? Nós não temos expertise para isso. Então, tem esse problema da gestão de limpeza, da gestão de acesso e também da gestão de higiene. São 3 coisas, são desafios enormes. Mas nós queremos, a igreja, nós como bispo, nós queremos, não significa, às vezes a gente recebe crítica: o bispo não quer. A missão do bispo é cuidar da vida, para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, essa questão do isolamento social, total também, que fala a respeito aí, ninguém sai, ninguém entra, nós temos que entrar nesta questão, porque nós temos que respeitar a vida. O sacerdote, ele existe para a vida. A vida é um dom de Deus. E as pessoas são presente de Deus para nós. Então, nós temos que respeitar. Então, acredito que, enquanto nós não tivermos uma coisa, principalmente o nosso regional, está aí o padre Marcelino, enquanto nós tivermos uma coisa bem definida, que valorizar a pessoa do outro, Gabriel Marcel, que é um mistério, outro, que é um dom de Deus, que é um presente, que é tantas outras coisas que as pessoas falam do outro a respeito disso. Então, a gente valorizar, porque é esse outro que é a imagem e semelhança do próprio Deus. Então, nós estamos nessa expectativa de querer também abrir as nossas igrejas com esse anseio, mas vamos pedir para que o Espírito Santo possa nos iluminar, que a gente também tenha a graça do bom senso de saber o momento certo, a hora certa, o dia certo, para que nós possamos nos encontrar como família em torno dessas 2 mesas tão importantes que nós estamos sedentos, seja a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Até mesmo como o padre Roberto Marcelino falou, existem muitos sacerdotes também já acima dos 65, que têm que cuidar também, né? Então, não é
é um cuidado que o padre, o pastor, tem que ter com os fiéis, como o Dom Edson falou, mas não podemos esquecer que o padre Marcelino também apontou para isso. Tem questões dos padres também que precisam ser cuidados, né? Então, é uma relação de cuidados, né? Isso é muito importante. Temos aqui a última pergunta, e com essa pergunta eu quero agradecer a todos que participaram e fizeram perguntas. É muito bom saber da sua interação conosco, a gente fica muito feliz mesmo. Tem o Guilherme Pérez, e aí o Guilherme participa hoje da Pastoral da Comunicação da nossa diocese, bem engajado nos movimentos pastorais da cidade de Muriaé, da cidade de Leopoldina, perdão, e está ajudando na Pastoral da Comunicação. Pergunta assim, padre Marcelino: devido à pandemia, a igreja lançou ainda mais mão da internet na evangelização. Sabemos que o cenário não será mais o mesmo, mas é notório as desigualdades sociais que nos cercam, fazendo que muitos irmãos não tenham acesso à internet. Pergunta: como trabalhar para que a evangelização possa também alcançar estes irmãos? Muito bem, Guilherme. Eu quero agradecer a pergunta. Olha só, o Papa Francisco, temos que recorrer a ele, porque ele tem dito muito nesse tempo, ele escrevendo sobre os jornalistas que ficam de rua. Fala que são mais de 20 mil no mundo, segundo os relatos dele. Ele diz: olha, vocês são pessoas que não têm um trabalho oficial, vocês não têm um emprego, vocês vendem o jornal, fabricam o jornal ali, mas vocês merecem a nossa atenção, porque vocês estão sem distribuir o jornal, levam as informações populares, são jornais às vezes feitos em bairros ou pequenas cidades, que atingem grupos específicos com propostas concretas, com diferencial para o ser humano, tá? O Papa Francisco lembrava desse grupo. E ele também está propondo uma espécie de um salário mundial para que aquelas pessoas que estão na informalidade não passarão mais a viver na informalidade. Então, nós estamos falando de quê? Da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja é o campo que se preocupa com aqueles que estão na ponta, nas periferias das periferias de todos os lugares. Eu moro em BH, atendo o aglomerado da Serra, tem mais de 50 mil pessoas quase que já vivem no isolamento social ali. E muitos deles, próximo da capital, não está 1,5 km do centro, 2, não tem internet de qualidade. Lamentável, mas não tem internet de qualidade. Então não basta morar num grande centro para ter as coisas de um grande centro. Não basta morar numa capital rica para ter as coisas de uma capital rica. A doutrina social da igreja quer nivelar essa distância social. Como é que é feito isso? Com políticas públicas. Se a internet dessa pessoa está ruim, qual é o papel do cristão? Daquelas autoridades que nos governam? Por exemplo, numa cidade de 5, 10, 20 mil habitantes que não chega. Tem provado agora as diferenças na crise. São 35 milhões de pessoas que não têm água potável para lavar as mãos. Como é que vai cuidar do Covid? O Brasil, quer dizer, as feridas estão sendo expostas. Não é só a internet, tem as feridas sendo expostas no campo social, tremendo. Quem está morrendo mais do Covid? Os negros, os mais pobres. Não é que o rico não tenha, mas são aqueles mais vulneráveis à população. E aí, para nós, lamentavelmente, a gente quer que essa internet chegue, quer que essas pessoas tenham acesso e não tem. Por quê? Não tem um 3G, quando tem, funciona mal. Como que a gente pode fazer que essa pessoa da PASCOM, como é que a PASCOM pode ajudar nisso? Então, vamos buscar pessoas, lugares, discutir isso em campos amplamente, porque corremos o risco da pandemia passar, as pessoas continuarem com o mesmo problema e parece que nada aconteceu ali. É um dos aprendizados que você me ensinou hoje, Guilherme. Pessoas que precisam ter a nossa atenção e não têm, e nós temos que lutar mais para que ela tenha esse direito, não só esse e outros, e tenha uma internet mínima para que ela possa acessar esse caminho extraordinário, esse espaço, essa plataforma tão boa e fácil de se usar, que muitos não têm acesso ao mínimo do mínimo. É vergonhoso para nós. Tem alguém que está excluído desse espaço, gostaria de estar aqui conosco, e não está por limites tecnológicos, nem é acesso, às vezes é tecnológico mesmo.
Obrigado pela pergunta, mas fica aí a dica da gente acessar mais a doutrina social da igreja e buscar mais direitos para essas pessoas. Eu não sei se a Lailma está dormindo ou se ela dormiu durante esse nosso bate-papo. Quem sabe ela pode aparecer lá de novo, Lailma. Boa noite. Oi! Mas como que dorme com um nível de conversa desse? Não tem como dormir. Demora a dormir ainda, porque fica... mesmo chegando a hora de se recolher, não vai ser possível, porque a gente fica remoendo e absorvendo mais o nível da conversa, que foi muito bom. E já é uma pequena amostra para vocês perceberem o que vem por aí, né? Eu não sei se eu já posso anunciar as próximas, vocês querem colocar mais alguma coisa? Não, quero agradecer a presença, 200 pessoas participando. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, né? A fidelidade de 200 pessoas nesse horário, querendo conhecer essa dinâmica de Paulo VI, né? Precisamos de nos evangelizar para evangelizar os outros, né? Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos evangelizando para que possamos evangelizar tantas outras pessoas. Isso ele falou lá na década de 70, do Sínodo, sobre a nova evangelização para o mundo contemporâneo, e a gente percebe que é uma coisa bem atual, né? 1975 e para 2020, quantos anos aí? Nem sei fazer a conta. E ele falou essa questão que nós estamos querendo fazer isso aí. Então a gente agradece aí o carinho dessas pessoas que interagiram com a gente, e aí fica a bola para vocês aí. Eu agradeço mesmo todos, e é tão importante. Tem os amigos do Dom Edson, por onde ele passou, mas temos também tantos nossos da Diocese de Leopoldina que estão buscando. Ter acolhido hoje o padre Roberto Marcelino foi uma ajuda enorme diante do texto do Dom Edson, da proposta do Dom Edson, né, diante da provocação, tudo aquilo que o senhor colocou, ajudando a gente a pensar, repensar o nosso jeito de ser igreja. Como o Dom Edson provoca no texto, pensar uma nova eclesiologia. Então, padre Roberto Marcelino, muito obrigado pela colaboração do senhor. Eu tenho certeza que enriqueceu muito o conteúdo do texto do Dom Edson e fez também todos aqueles que estavam conosco, que não fizeram a leitura ainda, o estudo do texto, que ainda possam fazer e já se preparar para o segundo. Mas muito obrigado, padre Roberto, sua colaboração realmente foi formidável. Obrigado, Dom Edson, por nos ajudar a pensar nessa igreja que somos nós que estamos vivendo hoje, né? Essa igreja, estamos aí respondendo às questões do tempo e sendo fiéis a Jesus Cristo, né? A missão evangelizadora que ele concedeu a nós, sacerdotes, e nós, a igreja. E obrigado, Lailma, por ter feito aí a articulação e certamente acolhido tão bem os nossos participantes. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite e agradeço a confiança também, né? E isso aqui já é uma amostra da reinvenção, né? Isso aqui já é uma ação reinventada que pode ser replicada por aí. Mas, como eu falei antes, no início, talvez muitos chegaram depois, essa é a primeira de uma série de lives que vai acontecer todas as sextas-feiras, às 20 horas aqui, e a cada live vai ser refletida, vai acontecer a partir de uma reflexão de um artigo de Dom Edson, que vai ser divulgado, já está publicado alguns, mas vai ser divulgado tanto nos canais do Facebook do Dom Edson, quanto da Diocese de Leopoldina, assim como no blog dele. E a cada sexta-feira tem um convidado especial no nível do padre Roberto Marcelino, que unicamente contribuiu aqui. Na próxima sexta-feira, o convidado vai ser o padre Edson de Lima, ele é reitor do Teologado dos Jesuítas, já vão anotando aí, se preparando e guardando essa data. No dia 19 de junho, o convidado vai ser o padre Claudiano Avelino, ele é o superior da província dos Paulinos do Brasil, olha aí. E no dia 26 de junho, o Frei André Tavares, que é o prior dos dominicanos de BH. Então vai ter esse convidado juntamente com a gente, o padre Aguinaldo e o Dom Edson.
E claro que nada disso vai ter graça se todos vocês não estiverem aqui com a gente trazendo mais, porque vocês perceberam como é rica a conversa por aqui. E nós podemos, o Padre Aguinaldo falando aí, nós podemos nos próximos, né, Padre Aguinaldo? Isso. Pode falar. Então, a ideia, você que está conosco, é que nos próximos nossos encontros, é que você participe, a Laílma vai ajudar a gente aí, junto com a Pastoral da Comunicação, a gente fazer um sorteio. O Edson aí tem uma biblioteca boa dele, de muitos textos, muitos livros, então ele vai poder sortear a gente aí. Então, é um convite para o próxima sexta, você está conosco, e a gente vai tentar fazer um sorteio de um livro do Dom Edson, para ajudar os nossos leitores. Um só? Então, um para cada... Pode ser mais. É melhor não limitar, porque se a gente está convidando para trazer mais pessoas, eles vão diminuir para poder ter mais chance com o sorteio do livro. Brincadeira. Claro. Mas então é isso, minha gente. Essa noite foi muito rica. E o Padre todos. É a palavra... Eu agradecer a Laílma por também iniciar com as técnicas esse momento. O Padre Aguinaldo é um bom mediador, então parabéns, continue os trabalhos. O Dom Edson por ter me convidado, produz muitos livros, tem produzido conhecimento, produz na área de administração, da gestão, e agora também na área eclesial. Claro, todos eles são na área eclesial, mas sobretudo o último livro ali. Eu agradeço. E agradeço também, um amigo meu mandou uma mensagem aqui, Padre Marinaldo, ele está em Colatina, coordenador de pastoral, um abraço para eles, um abraço para todos vocês, espero que a gente está num aprendizado, aprendi muito com as perguntas, também com a interlocução dos senhores aqui, né? É um caminho que temos que seguir, e o Papa Francisco tem uma fala que diz o seguinte: sem uma visão de conjunto, como igreja, né, a eclesiologia, não haverá um futuro para ninguém. É assim que devemos ser e pensar, né? Uma visão de conjunto, sem uma visão de conjunto, então é preciso ter a visão de conjunto, caso contrário, não haverá o futuro para ninguém. Obrigado e Deus abençoe a todos. Um pequeno lembrete aqui dos meninos que estão nos bastidores, que ninguém vê, que ninguém escuta, mas que ajudaram demais com esse cenário bonito e com as técnicas e com a parte tecnológica, que é o João Gabriel, e o Guilherme, né? O Guilherme Pérez, que ajudaram aqui na montagem. Estão assessorando bastante aqui, com muito carinho, vieram, participaram conosco, Isso é uma maneira que nós estamos fazendo também para o crescimento da nossa pastoral, a PASCOM, também aqui da nossa diocese, que estão muita gente empenhada, é uma coisa de causar inveja mesmo, tantas pessoas, o trabalho que eles estão fazendo aí. Então, agora vamos pedir para encerrar essa noite com uma bênção do bispo. É possível, Dom Edson, fazer uma... Tá, joia. Então, agradeço a todos que acompanharam, a vocês com carinho, que o bom Deus possa continuar abençoando a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as criaturas, dignai-vos abençoar a cada pessoa que acompanhou, os seus familiares, os seus enfermos, os seus doentes, as pessoas que nós amamos, para que possamos sempre crescer na graça, na sabedoria e na santidade diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite. Nos encontramos na próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Sexta-feira, 20 horas. Muito bem, tchau.